Olá, sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre o livro O Mito da Beleza, da Naomi Wolf. Então já pega o seu café, o seu vinho, o seu whisky. Tá chovendo, uma chuvinha gostosa aqui, portanto, estou tomando meu cafezinho, como sempre, e bora lá. Eu fiz a leitura do Mito da Beleza por causa de uma série que venho fazendo, uma série investigativa, que começou com a leitura do livro A Reivindicação dos Direitos das Mulheres, da Mary Wollstonecraft. Quando eu fiz a leitura do primeiro livro feminista da história, ou do assim considerado primeiro livro feminista da história, eu percebi que existia uma metafísica por trás daquele tratado e que essa metafísica fundamenta todo o movimento feminista. Existe, portanto, uma continuidade metafísica entre a Mary Wollstonecraft, que escreve no século XVIII, e as feministas contemporâneas. Esta metafísica está oculta, ela precisa ser revelada. Não é qualquer leitor que consegue capturá-la em uma leitura desatenta. E o livro da Naomi Wolf é considerado um dos maiores livros da chamada terceira onda feminista. A Naomi Wolf foi levada ao descrédito depois da pandemia, porque ela se juntou ao coro anti-grandes indústrias farmacêuticas dos Estados Unidos. E por causa disso, ela foi expulsa do movimento feminista. Então, ela deixa de ser uma das maiores feministas da terceira onda a partir da década de 90, e ela passa a ser só mais uma velhinha conspiracionista biruta. Exatamente porque ela foi tirada deste posto, as feministas agora se sentem tranquilas para mostrar o quanto o livro da Naomi Wolf é um livro ruim. E, de fato, é um livro muito ruim a partir de qualquer perspectiva que você olhe. É um livro mal escrito no sentido de redação mesmo. Um livro filosoficamente muito fraco. Todas as teorias que ela levanta e tenta desenvolver filosoficamente é sofrido de assistir essa tentativa. Um livro com uma pesquisa histórica feita meio que nas coxas. A principal metáfora que ela usa, por exemplo, só uma, que é a metáfora da Dama de Ferro, um suposto instrumento de tortura utilizado na Idade Média, nas caças às bruxas, no período inquisitorial. Este instrumento foi inventado de forma moderna, não existiu na Idade Média, e foi um grande hoax, foi uma grande pegadinha, assim, que várias pessoas, inclusive a Naomi Wolf, caíram exatamente por não ter essa pesquisa histórica feita de uma forma bem feita. Além de, historicamente, o livro ser fraco, ela deixa várias estatísticas sem qualquer fonte, ela cita vários artigos de forma meio capenga, ela se baseia bastante em matérias jornalísticas. Então, assim, realmente, academicamente, é um livro muito, mas muito ruim. Só que o intuito desse livro não é ser um tratado acadêmico. O intuito desse livro é funcionar como um panfleto político. Nós já conversamos sobre isso aqui no canal e nós já entendemos que certos movimentos políticos se utilizam da literatura como uma arma de divulgação de uma ideia em massa. E para essa divulgação ser bem feita, não significa que a pesquisa não significa que essa pesquisa tenha sido feita de uma forma coerente. É exatamente o caso da Naomi Wolf. Ela, em resumo, diz que existe um mito da beleza. E este mito da beleza teria surgido a partir da Revolução Industrial, mas principalmente a partir de 1920, que foi quando as mulheres receberam o direito ao voto. Depois que as mulheres conseguiram votar, o céu foi o limite, elas conseguiram todos os direitos que até então eram resguardados aos homens, estudar em escolas mistas, participar da política, participar da sociedade civil. Basicamente, no momento no qual a Naomi Wolf escreve na América da década de 90, não existia nada que as mulheres não pudessem fazer em comparação com os homens. O que, então, impedia o advento do grande paraíso utópico feminista? O que, então, impedia que as mulheres
corressem peladas em cima dos seus alazões em direção ao pôr do sol, numa explosão de purpurina, numa miríade de cores, o que estaria impedindo, já que todas as amarras sociais haviam sido tiradas pelos movimentos feministas anteriores. Olha, a mulher não precisava mais ser dona de casa, porque esta mística, esta romantização da dona de casa havia sido cortada pela raiz pelo livro A Mística Feminina, da Betty Friedan. Não é Friedman, não, é Friedan. Friedman. Pronúncia já foi com Deus. Ali, na década de 70, as mulheres já perceberam que elas não precisavam mais ser mães, elas não precisavam mais ser esposas. E as mulheres também haviam percebido que, através de uma carreira em um recém-inaugurado mercado de trabalho, elas conseguiriam o poder que até então era reservado aos homens especificamente. Se elas já haviam conquistado, então, tudo isso, de fato, por que elas ainda não eram felizes? Porque as mulheres ainda não eram plenamente felizes. Porque este mesmo capitalismo, este mesmo patriarcado, percebendo todo o poder que as mulheres poderiam ter, todo o poder de transformação social que as mulheres têm, acabou por criar uma nova forma de prisão, um instrumento de aprisionamento dessas pequenas almas, que é exatamente o mito da beleza. Aqui, a Naomi Wolf parte de uma tradição marxista bem fraca, porque todo o arcabouço filosófico dela é fraco, mas ecos de uma visão marxista, de uma estrutura, de uma superestrutura, nós ainda conseguimos encontrar aqui. E a partir destes ecos, a Naomi Wolf encara o patriarcado como uma espécie de demiurgo, né? Na verdade, o capitalismo como uma espécie de demiurgo, como uma espécie de Deus que manipula este mundo material, que joga as pecinhas deste mundo material com o objetivo de manter as mulheres aprisionadas, de manter as mulheres dentro desse esquema de opressão. O capitalismo, então, é uma espécie de mestre dos magos, que tem como objetivo manter aquelas crianças presas na caverna, naquela teoria meio gnóstica da caverna do dragão. E exatamente por ele funcionar como essa espécie de semideus, ele percebe esta movimentação feminista aí na história, percebe o potencial maravilhoso que este movimento tem, um potencial de libertar as mulheres desta prisão patriarcal, desta prisão materialista, de libertar as mulheres em direção ao verdadeiro conhecimento ou à verdadeira vida e tudo mais. E exatamente por causa disso ele cria este mito da beleza. Como este mito surge, como ele funciona? A Naomi Wolf, assim como a Mary Wollstonecraft, percebe um fato. E este fato é: as mulheres, de forma geral, estão muito preocupadas com aspectos fúteis da existência, fúteis na visão delas, inclusive, tá? Aspectos fúteis da existência, como roupa, cabelo, maquiagem, a busca por um corpo perfeito, ou a busca por um casamento perfeito que seja, mas no tempo da Naomi Wolf já havíamos superado isso. Elas estavam muito preocupadas com o vestido, com a moda, toda essa sorte de trivialidades que sempre acompanhou a vida das mulheres desde que o mundo é mundo. No século XVIII, portanto, e no final do século XX, a constatação deste fato permanece igual. E aqui eu acho que é bem seguro nós já começarmos a identificar, então, um cheirinho de algo eterno, né? Um cheirinho de algo que está presente na natureza das mulheres, independente da cultura, independente do tempo, independente de onde elas estão localizadas. E, de fato, nós conseguimos identificar escritos desde que o mundo é mundo, ou desde que alguém resolveu registrar alguma coisa no papel, reclamando deste aspecto aparentemente fútil da conduta das mulheres de uma forma geral. Identificar este fato, e eu disse isso na resenha que eu fiz do livro da Mary Wollstonecraft, não é um grande problema.
Basta que a pessoa tenha olhos e seja capaz de observar. A grande questão, então, aqui é descobrir o que está causando este comportamento. É descobrir o que está por trás desta tendência das mulheres de levar a vida no sentido de valorizar as aparências e não as verdadeiras essências. E a Mary Wollstonecraft, vocês vão se lembrar, acaba atribuindo as cartilhas da época aos livros de moda feminina, aos livros de conduta feminina, e inclusive dialogando, na verdade brigando, principalmente com o livro Emílio, do Rousseau, e dizendo que esse tipo de literatura, esse tipo de tentativa de criar a mulher dentro desse universo fútil, era o que tornava as mulheres fúteis. Dentro deste universo, uma menina que não é ensinada como os meninos são ensinados, uma menina que não tem a possibilidade de exercer um papel dentro de uma sociedade civil ou dentro de uma sociedade política, ela não tem outra opção que não abraçar estes papéis pré-definidos aí por essa sociedade de aparências. E, portanto, este é o motivo que leva as meninas a serem assim. E este motivo é externo à vontade delas. A mesma coisa faz aqui a Naomi Wolf. Agora, já se sustentando nesse mito da beleza. O mito da beleza, para Naomi Wolf, é uma nova religião. Ela usa o mito aqui no sentido de mitologia, portanto, e não no sentido de falsidade, mas também no sentido de falsidade, porque para ela, mitologias são narrativas falsas. Mas aqui nós vamos usar no sentido de mitologia como algo real, como algo verdadeiro. A beleza se transforma, depois da Revolução Industrial, em uma grande religião. E essa religião, ela seria uma substituição de uma antiga religião. A antiga religião, pautada no cristianismo, foi varrida da face da terra. E durante o século XX, todas as suas pontinhas que ainda ficaram assim restando, como a família, como a maternidade, também haviam sido varridas. Portanto, agora só sobrou esta última pontinha, que é a beleza feminina, as mulheres serem valorizadas por única e exclusivamente serem belas. Ao sobrar essa pontinha aqui, a autoridade, o vácuo de poder se estagna em cima desta questão da beleza. Então, a beleza se torna uma nova religião para essas mulheres. E como toda religião, como a Naomi Wolf parte de novo dessa tradição marxista, encara a religião como uma forma de alienação, e a alienação no sentido lançado antes de Marx pelo Feuerbach, no sentido de ser uma projeção, a religião e Deus serem projeções das aspirações humanas, e ao projetar isso em alguma forma de Deus, deuses, não importa, a humanidade estaria se alienando. Nesse sentido, a mulher, quando ela abraça, essa nova religião, ela também estaria começando a se alienar do mundo. E a partir desta alienação, todo o poder transformador que ela teria é ceifado e ela fica condicionada a estas questões banais. Ela fica condicionada a se preocupar com o cabelo macio ou não, com o corpo adequado ou não, com fazer cirurgias plásticas e todos os procedimentos estéticos que nós sabemos que as mulheres fazem. As mulheres, portanto, não têm escolha dentro deste mito da beleza. Elas não têm escolha porque, fora deste mito da beleza, elas não têm mais nenhuma identidade. Isso faz certo sentido porque, se você já destruiu o pilar esposa, se você destruiu o pilar maternidade, você já tirou das mulheres duas possíveis identidades nas quais elas podiam se fixar. Agora, as mulheres estão de pé em cima de um terceiro pilar, que é o pilar da beleza.
Portanto, se eu tiro este pilar da juventude e da beleza, ela realmente não tem como mais viver. Nós já discutimos isso quando a gente discutiu o filme A Substância e todas as nossas conversas que tivemos desde então. A ideia da mulher ser condicionada a agir dessa forma está presente não só, obviamente, no livro da Woolf, como lá atrás, lá no século XVIII. E aqui, a base metafísica dessa interpretação é uma base interessantíssima. Olha só, eu disse que existem duas interpretações possíveis para o capítulo 3 de Gênesis, o capítulo que trata da queda do homem. Existe uma interpretação que está mais vinculada à tradição católica e existem outras interpretações diversas dessa vinculada. Eu vou falar de duas tradições, uma católica e a outra, vamos colocar assim, outros. Outros, que derivam aqui dessa interpretação. A interpretação da Igreja Católica é mais ou menos assim, e isso aqui, saibam, é um grande resumo, e como resumo deixa muitas coisas de fora, e como toda simplificação, eu corro o risco de simplificar demais. Mas a interpretação da Igreja Católica é no sentido da Eva, a primeira mulher, ser tentada primeiro pela serpente, por Satanás, em decorrência de uma identificação de naturezas. Então, essa primeira mulher, ela não era, obviamente, má, porque ela estava no paraíso, ela ainda não havia sido corrompida, mas certa semente já estava ali no coração dela. E essa semente é vista por Satanás ali no paraíso, e é exatamente por isso que ele resolve abordar Eva primeiro e convencê-la primeiro a comer do fruto da árvore do bem e do mal, e não Adão, exatamente pela facilidade do processo. Ou seja, a mulher, nesta visão, ela é razoavelmente mais culpada pela queda do que Adão. Na verdade, não tem nenhum culpado de fato, mais um ou outro. Os dois são culpados. Mas aqui, uma leve tendência a enxergar a Eva como a verdadeira culpada pela queda, em decorrência desta natureza um pouco mais diabólica que já existia nela. As mulheres, então, eram vistas com certa cautela, assim, com certo toma cuidado, porque por mais que elas sejam muito bonitas, elas também são manipuladoras, elas são capazes de cometer certas feitiçarias e tudo mais. E essa é uma visão que também está muito próxima à visão que herdamos da cultura grego-romana, porque ali eu tenho a ideia da criação da primeira mulher através do mito de Pandora. E o mito de Pandora, por sua vez, atribui exclusivamente à mulher toda a origem do caos e destruição da Terra. Está lá em Hesíodo, do Teogonia, um dos primeiros escritos, dos primeiros mitos fundadores dos quais nós temos ciência. E lá Pandora está sendo retratada como realmente, ali sim, de fato, a grande causadora de todo o mal e de toda a destruição. Portanto, na tradição católica, eu tenho ainda um resquício dessa interpretação ali, mas já condicionada ao fato de que não é tanto a culpa de um ou de outro, mas ainda assim tem aqui esta pontinha. Já na segunda interpretação do Gênesis, nós vamos observar que a mulher é vista não como tendo uma natureza, uma sementinha maldosa, mas como tendo uma sementinha da burrice, como tendo uma sementinha da ignorância. E é a partir dessa semente da ignorância que Satanás se aproxima de Eva. Esta interpretação está toda descrita no livro Paraíso Perdido, do John Milton, que se você não conhece, eu sugiro que confira. A relação entre a Eva e a serpente, naquele livro, é uma coisa maravilhosa e reflete exatamente essa noção da Eva ser puríssima, mas, por ser puríssima, ser burríssima, por consequência. Essa aproximação, então, a partir da burrice,
transforma Adão no verdadeiro causador da queda, porque Adão, sim, é um homem racional. Adão, sim, tem uma natureza superior à natureza feminina e ele deveria ter evitado essa queda. He should have known better. Ele deveria ter controlado a própria mulher. Veja que nenhuma dessas tradições enxerga a mulher como a grande heroína que o feminismo enxerga. Mas, a partir da tradição católica, a mulher tem um livre arbítrio. Ela tem uma escolha. Ela escolheu, apesar de ter sido convencida pela serpente, ela escolheu o caminho errado. Portanto, aqui a mulher é um ser consciente, ela é um ser racional e que racionalmente avaliou as possibilidades e, que puxa que pena, escolheu a possibilidade errada. Já na versão, na segunda interpretação aqui de Gênesis, que nós podemos encontrar descrita com todas as palavras aqui pela Naomi Wolf, onde ela tenta fazer ali certa interpretação da criação da mulher e deixa muito claro que ela está seguindo uma tradição que enxerga a mulher como inferior ao homem por ter sido criada por uma costela e não diretamente por Deus. Aqui, essa ingenuidade da mulher se reflete no fato dela ser mais influenciável pelo meio. Os homens não são tão influenciáveis assim. Aliás, eles são os que criam a influência do meio. A mulher, sim. A mulher é absurdamente ignorante, ela é completamente manipulável e ela está muito mais vulnerável a todas essas interferências do que o homem está. Uma tradição, portanto, que se mantém intacta desde o primeiro escrito feminista. Agora, toda tentativa da Naomi Wolf de explicar como é que esse mito da beleza existe, como que essa religião da beleza existe, todas as tentativas de exegese bíblica que ela faz são horríveis. Não adianta conferir, é muito ruim mesmo. Tem um tom que chega a ser quase cômico. É como se ela não quisesse ter que explicar esta grande criação dela, né? É como se ela somente quisesse colocar os fatos e, por consequência, concluir pela existência desse mito da beleza. Só que apesar dela não conseguir fazer isso, eu acredito que ela está certa. Eu acredito que existe sim o mito da beleza, ainda que, obviamente, as mulheres não estejam necessariamente vinculadas a ele, ainda que o fato das mulheres seguirem essa religião da beleza é algo que elas fazem por livre e espontânea vontade. Feita essa grande distinção, vamos tentar ajudar a Naomi Wolf a construir o verdadeiro mito da beleza. Primeiro, padrões de beleza são universais e eles sempre existiram. Não importa por qual perspectiva você esteja caminhando. Se você for um evolucionista, se você acreditar ali naqueles artigos, naquelas pesquisas que avaliam primatas, que avaliam culturas diversas, os evolucionistas concordam que, de forma geral, o padrão de beleza é mais ou menos uniforme. Muda, obviamente, certa coisinha aqui e ali, lógico, mas algumas características permanecem ao longo do tempo e permanecem independente das culturas. Esses padrões, então, nós conseguimos enxergar as suas criações também através dos mitos e também através das grandes obras literárias. O padrão de beleza deixado pela Helena de Troia, por exemplo, é atemporal, ele é praticamente insuperável. Todos os grandes poetas chamarão a beleza da Helena de Troia como inspiração. Então, se existe este padrão de beleza universal, existe também mulheres procurando atingir este padrão de beleza universal também desde que o mundo é mundo. Desde que, de novo, alguém deixou alguma coisa escrito, tem lá esse escrito dizendo que as mulheres buscam ser mais bonitas,
enfeitar o cabelo, colocar ruge, né? Eu entreguei a minha idade. Colocar blush nas bochechas. Alguns tratados medievais, por exemplo, mostram um compilado, assim, do que você pode usar para determinada coisa, que tipo de flor você usa para preencher aqui as olheiras, que tipo de creme você usa para passar nas mãos, e tudo isso que a gente conhece. Só que, obviamente, dentro dos padrões limitados de uma produção literária medieval. A beleza também é um problema universal. É uma das grandes questões da filosofia desde Platão. Descobrir o que é a beleza, para início de conversa. Descobrir se a beleza é a beleza da alma ou se a beleza é a beleza do corpo. Se existe moralidade na beleza, na forma do belo. Será que pessoas belas ou coisas belas, produções artísticas belas, elas carregam certa virtude em decorrência dessa beleza ou não? Tentar identificar onde que começa a beleza da alma, onde que termina a beleza do corpo. A beleza sensual, a beleza erótica, ela é a mesma beleza divina, idealizada? Isso tudo são questões que estamos discutindo desde que a filosofia foi descoberta ali por Sócrates e a sua sequência. Tanto que, durante o Renascimento, cria-se uma grande disciplina, um grande caminho de estudos, que é a disciplina da estética, e dentro dessa disciplina, aí sim, a beleza como um objeto de investigação começa a ser levada, né, entre aspas, a sério. Já era levada a sério, mas aqui agora é uma disciplina formal e que tem ali a sua sequência de estudos. Grandes nomes fazem tratados sobre a diferença da beleza e a diferença do sublime. Tem um tratado do Edmund Burke que é referência nesse assunto. O Friedrich Nietzsche escreve sobre a estética, sobre a beleza, sobre o sublime. Lógico que eu não vou fazer definições aqui de estética, definições de beleza, definições de sublime, e lógico que eu estou fazendo uma simplificação nesse vídeo e dizendo, e usando estética e usando beleza como se esses nomes não carregassem certo significado, porque que o nosso objetivo é falar do mito da beleza a partir de um sentido de beleza sensual, um sentido restrito ali à questão da beleza do corpo, a busca das mulheres pela beleza do corpo, que faz parte também deste grande arcabouço que se transformou a estética. Então, tudo isso não é novidade, veja bem. Não é novidade e não é algo que está restrito ao Ocidente. Os nossos padrões estéticos, os nossos padrões de beleza são herdados de uma tradição latina. Conseguimos identificar grandes poesias, grandes épicos descrevendo o ideal de beleza feminino muito próximo do que é o nosso ideal de beleza feminino hoje. Então, se o padrão de beleza sempre existiu, se as mulheres sempre perseguiram esse padrão de beleza, e se a beleza de uma forma geral sempre foi uma grande questão filosófica, e tão grande esta questão filosófica se transforma em uma disciplina formal a partir do Renascimento, que é a estética, com infinitas questões sendo desenvolvidas desde lá, por que eu posso falar de um mito da beleza sendo criado a partir da Revolução Industrial? Acredito que a diferença entre o pós-Revolução Industrial e o que houve antes da Revolução Industrial é uma diferença muito marcante e é a responsável por transformar, de fato, esta beleza em uma mitologia. Primeiro, o capitalismo. O capitalismo aqui como uma técnica, não como um demiurgo consciente moldando a cabecinha das mulheres, como uma técnica. O capitalismo, ele faz 3 coisas. Primeiro, ele massifica os meios para atingir o padrão de beleza. Se uma mulher da nobreza da antiguidade, da nobreza da Grécia romana e tudo mais, se essa mulher quisesse chegar perto de um padrão de beleza, se essa mulher quisesse chegar perto de Helena de Troia, por exemplo, ela até tinha algumas coisas que ela podia fazer, mas
essas coisas eram limitadas materialmente, no sentido material da coisa mesmo. Com o advento do capitalismo, o céu se tornou o limite. As mulheres podem tacar ácido na cara, ficar em só o osso, esperar a pele crescer de novo, com muita fé em Jesus Cristo vai crescer de novo, para tirar todas as rugas, porque elas já estão velhas e elas não querem envelhecer. As mulheres podem fazer cirurgias plásticas, elas podem se mutilar, socar uns canos assim dentro da barriga, botar umas coisas de plástico no peito e tranquilo, só mais um dia de sol, assim, qualquer pessoa tem possibilidade de fazer isso, faz o financiamento na Caixa, vai no médico mais barato, que é tranquilo fazer isso. Os meios, então, para chegar até o padrão de beleza, hoje, não só são infinitos, como são democraticamente infinitos. A massificação de tudo levou até as massas a possibilidade de perseguir aí este ideal. Além dessa massificação, o capitalismo também entrega vários produtos que tornam as pessoas muito autorreferentes. Espelhos, câmeras, celular, reflexos o tempo inteiro. Algo naturalmente impensável para qualquer pessoa que vivia na antiguidade. Espelho é um evento, assim. Você precisava caçar muito para achar alguém rico que tinha um espelho. E era um espelho, não era a casa feita de espelhos, reflexos, blindex, com as portas de 5 metros de altura. No máximo, as pessoas viam seu reflexo ali num lago, num rio, no máximo, na prata, né, bem polida e tudo mais. As pessoas não acordavam de manhã com a cara toda torta, iam escovar os dentes e olhavam a sua cara ali naquele espelho, né? Essa autorreferência, então, este grande retorno daquilo que você é e daquilo que você se mostra para os outros, isso é algo que só surge também depois da Revolução Industrial. E, por fim, este mesmo capitalismo, ele massifica não só os meios para atingir esse padrão de beleza, como o próprio padrão de beleza. Porque se sempre existia um padrão, este padrão era transcendente. Este padrão estava na casa da imaginação. As pessoas precisavam imaginar como era Helena de Troia. Elas não haviam assistido o filme da Helena de Troia. Elas tinham que pensar naquelas definições feitas pelos poetas que talvez elas tivessem ouvido durante a vida ou alguém passou cantando, esse tipo de coisa. Uma grande referência de beleza era Virgem Maria, esculpida nas igrejas. Mas Virgem Maria nunca foi uma referência de beleza sensual. Sempre foi uma referência de beleza mais sublime. Lembrando que eu estou usando as categorias de forma leviana. A moça bonita da vila, obviamente, era a moça mais bonita da vila. Sempre teve. Mas ela era uma pessoa. Ela não era o padrão de beleza encarnado. Ela era alguém próximo daquele padrão de beleza. Mas ela estava ali andando, dava para falar mal da celulite dela, dava para falar mal da unha do pé dela. Ela passava por você para ir até a padaria, ir até a esquina. Claramente, uma pessoa como todas as outras, certo? Já com o advento da Revolução Industrial e principalmente da grande mídia, da imprensa de forma geral, as pessoas passam a receber este padrão de beleza encarnado. C'est ça le grand problème. Este é o grande problema. Elas começam a receber esse padrão de beleza encarnado, como se Helena de Troia tivesse se realizado em 1 milhão de Instagrams, em 1 milhão de filmes, em 1 milhão de todas as formas que as mulheres consomem e enxergam aquelas mulheres consideradas bonitas. Mas é uma falsa encarnação, é uma falsa imitação de Cristo, porque todas nós sabemos que aquilo ali é só um recorte da realidade e que aquela pessoa não é de fato 100% daquele jeito. Porém,
a mágica das redes sociais, a ilusão causada pelas redes sociais, faz com que o consumo exacerbado disso cristalize na sua cabeça que não só este padrão ideal existe de uma forma transcendente, como é possível trazê-lo para o imanente. Sendo possível trazê-lo para o imanente, sendo que estas deusas andam entre nós, então é possível você se transformar em Deus, em um desses deuses. Basta você querer. Basta você seguir esta religião, porque você seguirá o caminho da verdade e da vida, e você, ao seguir este caminho, você encontrará a salvação personificada no corpo perfeito, na juventude eterna, na beleza eterna. É como se todas as pessoas da modernidade, mas principalmente as mulheres, tivessem feito o mesmo caminho que o doutor Fausto fez, que o doutor Henrique Fausto fez no livro Fausto, do Goethe. Este caminho de não ter mais nenhum sentido para a sua vida, de já ter buscado em outros lugares este sentido, mas nenhum deles satisfez as suas vontades. Então todas fazem um pacto fáustico para ir em busca deste momento belo, para ir em busca de algo que finalmente leve à redenção, que finalmente traga a escapatória do absurdo da vida. Portanto, logo por consequência, o capitalismo não faria nada disso sozinho. Essas técnicas, toda essa massificação, tudo isso sobre o que nós estamos conversando, não seria capaz de transformar a beleza em uma religião, porque ele não transforma outras coisas em religião. Por que a beleza especificamente se transforma em uma religião? Para que isso aconteça, concomitantemente precisa ocorrer uma revolução metafísica, que foi o que aconteceu no Ocidente. Esta revolução está muito bem identificada pela Naomi Wolf, que é o fim das religiões tradicionais fundamentadas em um Deus cristão. Em outras palavras, é a morte de Deus, que foi identificada e não profetizada por Nietzsche, lá em Zaratustra. Mas é o próprio Nietzsche que também vai nos contar o que acontece depois da morte de Deus. Deus está morto não é, portanto, um grito de felicidade na visão nietzschiana. Na visão da Naomi Wolf, sim, obviamente, mas não na visão nietzschiana. O grito de Deus está morto é um grito que busca chamar as pessoas à consciência, uma consciência que elas não tinham naquela virada do século, dizendo que você não acredita mais em Deus, mas a sua sociedade como um todo não acredita mais em Deus. Só que todo o sentido da sua vida, todos os valores morais pelos quais você guia a sua ação, tudo aquilo que você acha que é certo, tudo aquilo que você acha que é errado, está fundamentado na existência do Deus cristão. Sem o Deus cristão, tudo o que você conhece vai desmoronar. Foi exatamente o que aconteceu. E apesar da morte de Deus não ser um grito profético, o que acontece depois da morte de Deus, aí sim, está na conta do Nietzsche como uma profecia. Segundo ele, existem duas opções, de forma geral. Primeiro, as pessoas podem entrar em desespero. Esse desespero, que eu sempre relembro que no inglês é despair e tem certa conotação diferente do desespero em português, e eu ainda tô tentando achar uma palavra em português que seja equivalente, mas esse desespero nietzschiano é um desespero que está encapsulado pelo discurso que... vai juntando um livro no outro assim, mas infelizmente não dá para não juntar. Num discurso que o Macbeth faz no final da tragédia de Macbeth, de Shakespeare. No final da tragédia, Macbeth faz um discurso mais ou menos assim: amanhã e amanhã sempre haverá outro amanhã,
e outro amanhã depois disso. Então é meio que um dia após dia, esses dias não têm significado e no final das contas vamos todos morrer. Então por que não morrer agora? É aquele grande grito de desespero, é aquele grande grito de alguém que perdeu todo o sentido da vida e agora não vê outra saída senão devolver o bilhete, pedir para voltar para casa. Esse desespero vem acontecendo com muitas pessoas. É só a gente acompanhar o crescente número de suicídios no Ocidente e no Oriente também. Mas existe uma segunda opção, que é a adoção do niilismo. A adoção do niilismo é concordar que você perdeu esse sentido da vida, que você perdeu essa referência, mas meio que não ligar para isso e continuar vivendo a sua vida sabendo que ela não tem sentido, mas ela tanto não tem sentido que tirá-la também não faz sentido. Porque você só tira algo que você considera importante. Se a sua vida não é importante de forma alguma, então não faz sentido sequer tirá-la. Vivendo essa vida aí, mergulhado no grande absurdo. O absurdo que o Albert Camus, de novo, vão empilhando aí a lista de livros. O absurdo que o Albert Camus desenvolve muito bem no livro O Estrangeiro. Aujourd'hui, Maman est mort, e o cara que vive a sua vida realmente consubstanciando ali o princípio do niilismo. Só que essas duas coisas estão além da capacidade da maioria das pessoas. Viver a vida a partir dessas duas possibilidades é algo profundamente difícil. De um lado você não consegue viver, do outro é uma espécie de meia-vida. O que a maior parte das pessoas faz? E também é o Nietzsche que dá a resposta para isso. Ele diz que, uma vez que eu removo o transcendente do mundo, através do Deus cristão, o que sobra é a estética. Vou reforçar mais uma vez. Estética para o Nietzsche não é procedimentos estéticos, salão de beleza, por favor. Estética para o Nietzsche não é Graciane Barbosa, belo, confusão com o personal. Estética aqui é a disciplina estética, da qual eu já falei. E consubstancia muito mais coisa do que a simples aparência. Consubstancia artes de forma geral, consubstancia performance atlética em busca da areté, ou seja, da melhor forma de vida grega, mas a estética continua se pautando em um mundo material. E o que ela busca fazer é criar uma transcendência a partir do imanente, é criar uma salvação dentro do material, ou algo parecido com isso. Quando esta pequena parte da estética, que está relacionada à beleza do corpo, à beleza sensual, desce para as massas, então isso desce a partir da religião da beleza. Porque é só a religião que consegue levar uma ideia ao sem número de pessoas, e é só através de sistemas religiosos bem construídos que essa ideia consegue se disseminar. Tanto que o próprio Nietzsche defendia a manutenção da religião exatamente com este fim de controle social, este fim utilitário de controle social. Considerando que, para ele, as pessoas comuns deveriam ser tuteladas, e aí somente o super-homem estaria à frente ali de um governo, algo do tipo. A filosofia nietzschiana é um pouco complicada, deu origem a coisas complicadas, como nós já sabemos. Uma vez que sobra essa estética, e uma vez que dentro dessa estética está consubstanciado esta pequena parte, que é a beleza sensual, as mulheres, via de regra, vão se apegar a esta beleza sensual para tentar alcançar certo tipo de salvação a partir da construção deste mito da beleza, que se transforma em uma religião mais ou menos organizada. Porque as mulheres, buscando este padrão de beleza ideal, elas fazem uma espécie de imitação de Cristo, mas é uma paródia dessa imitação de Cristo, porque elas estabelecem ali uma encarnação
deste padrão na Terra. Estabelecem que certas mulheres têm aquilo que elas acham que é a forma perfeita de ser, de estar. E elas começam uma jornada em direção a esta forma perfeita. Este caminho percorrido envolve estabelecer esta encarnação divina como o mais alto nível da hierarquia de prioridades da vida dessas meninas. Eu tô falando meninas, tem alguns homens, mas vamos focar nas mulheres. No mais alto nível de hierarquia de prioridade dessas meninas. É esta encarnação, entre aspas, que vai irradiar todo o sentido da vida delas. Então, por que eu acordo de manhã? Eu acordo de manhã porque eu preciso fazer a minha atividade física, eu preciso fazer a minha dieta ordenada, e toda a rotina dessas mulheres é feita a partir desta santificação promovida por este grande esquema religioso. Para a gente entender o quão religioso é o sistema no qual essas meninas estão inseridas e no qual eu estive por pelo menos 10 anos, eu fiz uma live contando o meu processo muito rapidamente aqui, está disponível para membros caso vocês queiram assistir. O quão religioso a gente precisa entender a diferença entre uma vida profana e uma vida religiosa. Tem um livro maravilhoso para compreender isso, que é O Sagrado e o Profano, do Mircea Eliade, no qual ele nos conta que o homem religioso, ele não faz uma distinção entre o plano material e o plano transcendente. Para ele, os dois planos são a mesma coisa. Portanto, todas as horas e todos os minutos da sua vida é santificado pela existência do transcendente. Ele acorda de manhã, ele faz a sua oração matinal, tô dando só um exemplo. Ele vai trabalhar na terra, outro exemplo, e ele faz isso porque este trabalho foi santificado pelos seus ancestrais. Ele volta para o almoço, ele faz outra oração, depois ele volta, vai trabalhar, até a forma que ele divide os horários está relacionado aos processos religiosos. Ele descansa no dia que a religião mandou descansar. Ele participa das festividades religiosas, e aquelas festividades são o momento no qual o véu entre o transcendente e o imanente se levanta e finalmente ele pode fazer parte de uma espécie de eternidade. Finalmente ele pode se livrar desta vida efêmera, desta rotina efêmera. Ele pode se livrar deste absurdo da vida. Portanto, este homem religioso que morre com o final da Idade Média no Ocidente, ele é substituído por outros homens religiosos. E um desses homens religiosos é a forma que a religião da beleza tomou e vem tomando com um número cada vez maior de adeptos. É tão interessante perceber o nível de santificação que essa religião da beleza promove, que até mesmo os ciclos de pecado, confissão e redenção funcionam da mesma forma. As meninas, elas tentam atingir este ideal de beleza que não existe, é uma imitação falsa. Jamais haverá santificação através desse processo. Ao não conseguir, elas decaem no mais completo desespero, como se Deus tivesse me abandonado. Deus, por que me abandonaste? E tudo mais. E percebem que, na verdade, Deus não as abandonou. Deus continua lá. Tudo que elas fizeram foi pecar, foi cometer algum tipo de erro aqui nesse processo. Então, o processo de purificação começa a acontecer de novo, uma espécie de penitência volta a acontecer, e então o processo de subida volta em um eterno retorno. Por quê? É muito cruel essa nova religião, não só pelas torturas pelas quais as mulheres passam, né? Essas cirurgias plásticas são extremamente dolorosas, procedimentos estéticos extremamente dolorosos, aquele se jogar em atividades físicas como forma de punição, atividade física de forma extenuante,
ficar sem comer, jejum de dias, comer pesando todas as coisas na balança. Não só porque essa tortura é algo doloroso por si só, mas porque também nunca vai acabar. Nunca chegarão até um ponto no qual elas irão ter se transformado e irão ver os seus esforços assim atingidos e aí finalmente elas encontrarão a salvação. Isso nunca vai acontecer. É um processo que não tem redenção, veja bem. É um processo que só vai acabar no desespero, do qual nós já conversamos. Agora, se para as feministas não há possibilidade de sair deste mito, desta religião, sem, obviamente, uma revolução ou uma revolução individual, ou o que quer que valha, para nós é possivelmente, é muito fácil, na verdade, sair deste mito religioso abraçando a verdadeira religião, abraçando a verdadeira transcendência e realmente seguindo um caminho para o qual haverá redenção e haverá, de fato, salvação. E uma vez que este caminho seja abraçado, então todas aquelas torturas pelas quais a pessoa passou, aos novos olhos, aos olhos renovados, parecerão completa e profunda loucura, simplesmente maluquice. E, naturalmente, uma mente mais ordenada e um corpo mais ordenado levará naturalmente a uma harmonia que será mais saudável. E como consequência, talvez todo aquele padrão que a pessoa havia buscado venha se concretizar, mas não na forma deste mito religioso, mas simplesmente como consequência natural de uma harmonização entre corpo e alma, veja bem. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.